Alô, Blumenau! Bom dia, Brasil! É isso mesmo, eu sou André Cantoni e você está no Oktoberfest, o primeiro podcast totalmente dedicado à maior festa alemã das Américas. Estou falando aí da Oktoberfest Blumenau, Oktoberfest 2023. E para a gente honrar essa maravilhosa festa aqui, não só dos blumenauenses, dos catarinenses, dos brasileiros e muitos turistas que vêm de fora aqui para conhecer a nossa amada festa, a gente decidiu aí trazer várias partes integrantes, né, que formam essa verdadeira festa aqui do povo de Blumenau. Que é o quê? Tem a parte da gastronomia, tem a parte aí dos personagens, tem a parte do chopp, né, que é a famosa bebida aqui, enfim. E hoje a gente vai falar o quê? A gente vai falar do primeiro grupo de gastronomia a desfilar na Rua 15, a se formalizar e a desfilar aí na Rua 15. Mais de 20 anos que eles já estão aí fazendo de forma ininterrupta e em off aqui a gente já estava conversando e eles são verdadeiros parceiros de outros grupos, né? Então outros grupos aí também acabaram se formando por causa aí do Etzenwagen, o carro da gastronomia, que é muito legal aquela música ali, cara. Eu lembro muito da primeira pegada da música, né? Que era o carro do X alemão, o carro da animação. Tô aqui então com o chefe Nicolete e com o Béio Cardoso. Isso aí. Prazer enorme estar aqui no Blumencast, no Oktoberfest. Que é do Blumencast, que inclusive, vou te cortar rapidamente, Por só porque é o seguinte, eu esqueci de dizer que estamos gravando nos estúdios da Rádio Mix Blumenau, diretamente do Parque Vila Germânica, o coração da Oktoberfest, tá? E é uma parceria, né? O Oktoberfest é uma parceria do Blumencast com a Rádio Mix, então já siga lá, @Blumencast e siga a Rádio Mix Blumenau Oficial. Agora sim, chefe Nicolete. Um prazer enorme estar aqui e contar um pouquinho da nossa história, como a gente começou a desfilar, como a gente começou a se divertir e nos divertir junto e mostrar um pouco isso para o nosso público, né? Maravilha. É isso daí. Raramente a gente tem a oportunidade de ter tempo de tela para conseguir contar toda a história. Na maioria das vezes, quando a gente faz as participações nos outros programas, enfim, com a imprensa no geral, sempre tem a limitação do tempo. E acho que essa é a grande preciosidade, né, da tua iniciativa, da gente não ter a limitação de tempo e poder explanar os detalhes, que muitas vezes até na mídia aberta não casa bem, né? Uhum. Aqui, ó, tu pode falar de marca, tu pode falar de perrengue, pode falar de qualquer coisa, sacanagem, enfim, cara, tá tudo aberto aqui, tá? Vamos começar a história da seguinte maneira. Vamos lá. 2000... Eu lembro, já éramos amigos então há bastante tempo. Uhum. Desfilávamos bem perdidos no famoso grupo Cidade de Blumenau. Não é? Lembra? Isso. Cidade de Blumenau. Eu conheci o grupo quando eu era estudante da FURB, e a FURB tinha ainda participa até hoje dos desfiles, e ela fazia parte desse grupo Cidade de Blumenau. E o desfile era domingo de manhã. Detalhe importante e um fato. Por que o Etzenwagen? Daí vai ter a brincadeira disso. Acabamos, éramos todos jovens, né? Todos jovens. Bons tempos, áureos não tempos. Tínhamos barba, que se tivéssemos, não seria branca, claro. Estávamos lá felizes, alegres, contentes, saímos do pavilhão, do sábado à noite, vamos pro desfile. Se fôssemos para casa, voltássemos, perdia a hora do desfile. Sim. Então, o que fazíamos? Emendava. Toca direto. Sim. Passava em casa no máximo, trocar a camisa, tomar um banho. Nem tomar, já ia embora pro desfile. Chegava na concentração, começo da Rua 15, aquela brincadeira toda tal. Desfilávamos no Cidade de Blumenau. Já com alguns amigos organizados, levávamos nossa cervejinha, aquela brincadeira toda. Num final do desfile 2000, eu, Béio e mais uns amigos pensando... O que a gente acabava? Com fome, né? Porque não dava para voltar. Não tinha nada aberto na hora de ir. Às vezes terminava domingo de manhã o desfile, meio-dia, 1h da tarde. E a gente terminava o desfile morto da fome. E, claro, que estavam bebendo chopp, tomando cerveja. Falavam assim, não. Vamos fazer um carro ano que vem. Esse jeito não dá. A gente com fome, terminar o desfile com fome. E o pessoal só bebe. Não, a gente precisa comer. Aí, tá bom, vamos fazer um carro. Vamos fazer o carro da comida. Então, vou fazer. Ano que vem. Tá, aquela de bêbado, domingo de manhã, né? As melhores ideias, as melhores ideias. Não, ano que vem vamos fazer. Carro da comida, a gente precisa comer, estamos com fome, tá. Ventilamos essa ideia no ano de 2000, né, velho? Isso daí.
E levando em consideração que a gente tinha como base, né, as poucas alegorias que tinham, e aí a gente tem que dar o crédito para o seu Nerino Furlan, porque a mecânica e o próprio layout do primeiro Senwagen, ele é inspirado, né, na Centopeia, só que a dele era um atrás do outro, né? Tinha que ter aquele equilíbrio. Sim. Que já não era propício, né, para o nosso já biotipo, que na época era menos avantajado, né? Aquela coisa, quando tu olha para o passado, eu sempre tenho um saudosismo, porque sempre fui mais magro, mas não me percebia assim naquele momento. E aí a gente fez uma composição diferente, também com 4 pessoas, mas as bicicletas paralelas. Parcos recursos financeiros, Sim. muito parcos, porque sempre nos mantemos, nós próprios nos bancávamos, né? Sim. E faltando aí o quê? 1 mês, 2 meses para outubro, né? Sim. Tivemos um primeiro brainstorm. Eu, Beio. E o Beio foi muito pontual na hora de desenhar o carro. Desenhar não desenhos físicos, mas os conceitos. Né? Fala assim, nós precisamos dos seguintes elementos. Uma música envolvente que a gente não consegue desfilar sem música. Sim. E para te criar uma identidade visual, né, e ter um engajamento das pessoas que estão ali. Quando eu estava no meu último ano de faculdade, o meu trabalho de conclusão de curso foi um estudo de caso da Centopeia do Chopp como uma ferramenta de merchandising dentro do desfile da Oktoberfest. Então, eu explorei esse objeto de pesquisa, né, como é que ele se mantinha, como é que era a história, como é que era a verdadeira mecânica por trás, mas não só pelo fato de se manter, se pagar, né, mas sim pelo fato de ele ficar na lembrança das pessoas. Então, essa era um ponto principal na composição da alegoria. Ela tinha que ter esses elementos para fidelizar as pessoas que estavam ali. Para marcar a lembrança. Perfeito. Isso daí. E isso foi feito gradativamente com o passar do tempo, porque por conta da escassez financeira e tudo mais, a gente não... Vocês tiravam do próprio bolso para pagar tudo. Os primeiros anos foram Sim, sempre sim. assim. Até hoje, na verdade, ainda bancamos. E o Beio falou ali da bicicleta articulada, na verdade, aí tu falou que eram 4, mas eram duplas, assim? Era Isso. paralelas Paralelas, duplas, né? e dois na frente E 2 atrás. E assim, que fechou. puxavam já nesse momento uma micro cozinha, que tinha todos os elementos de uma cozinha. Fogão, Sim. gás e tal, que efetivamente e ainda é, né? Nesses mais de 20 anos, a comida produzida ali no momento, né? Em Que tempo massa. real. Nesse momento surgiu o uso do X alemão. Mas vale lembrar que o nosso amadorismo, né, e a própria mão de obra existente no mercado, ela fez com que os primeiros anos fossem muito árduos, né? Então, para ter uma noção do nosso amadorismo, conta a história do eixo. Eu sou um médio chefe de cozinha e um péssimo engenheiro, né? Isso é muito claro, né? Discordo do chefe de cozinha, mas tudo bem. Vamos lá, eu na meu amadorismo e parcos recursos financeiros, fui lá, olhei aquilo, 2 bicicletas, fiz a biga, né? De madeira e tal. Isso, eu ia Uma tava biga. a biga, pô. Já nasceu muito muito isso. da biga. Muito massa, Conceito da biga, supor roda. Fui até um depósito. Moço, me dá 2 rodas de carrinho de mão. Comprei as 2. Peguei uma barra de ferro circular. Peguei 2 tubos de ferro um pouco menor. Coloquei dentro. Soldei aqui. Olha, soldando. Soldei outro lado. Só que tem um detalhe, né? Diferencial, né? Um carro, quando ele faz curva, uma roda gira menos que a outra. Eu fiz como um carrinho de brinquedo de plástico. Não tinha diferencial. Zero diferencial. Não fazia curva? Na primeiro uso, a gente testou pra cima e pra baixo. Funcionou, legal. Primeira curva, não fazia curva. Então a brincadeira funcionava assim, ó. Começou o desfile, na frente ali onde é o Grande Hotel, Alameda. Entrou na 15. Eu descia, o Beio descia da bicicleta rápido e arrastava o carro, colocava na linha. Pode ir embora, vamos! Sem fazer curva. Sim. Perrengues que a gente nem estava sabendo, só vocês estavam sabendo. Engenharias... criatividade 1000, engenharia zero. Zero. Né? E as Muito próprias bicicletas, quando elas foram soldadas, né, o nosso construtor na época,
Ele fez o projeto depois do expediente dele, né? Numa mão maçarico, no outro uma latinha de Kaiser. E o clássico. Ele acendeu cigarro com maçarico, com a solda. E as bicicletas, fumando, assim, elas não ficaram corretas, né? Uma ficou correta, a outra ficou como se fosse assim. Então você pedalava torto nela. Meu Deus. Geometria e balanceamento, então nós tínhamos show. uma bicicleta torta, uma biga que não fazia curva, e foi assim durante alguns anos. Até a gente criar recurso, aumentar o grupo. Então, mas o lanche sempre deu certo. Sempre... nós nascemos com o X-Alemão por uma meio que já era um prato que a gente fazia nos dias a dias, encontros estantes, alguma coisa assim, porque era um prato economicamente viável e sempre rápido de fazer. Certo. Mas com a especialização tanto minha quanto da própria festa, nós fomos melhorando. Chegamos a ser parceiros da Vila Germânia, que a maior produtora de marrecos da América, lançando produtos para eles, como crisp de pato, como coxinha de pato. Vocês passaram a servir depois do X-Alemão. Exatamente. Melhorando tanto o equipamento de produção, né? Quanto as iguarias. Daí tem um envolvimento maior com a própria parte gastronômica da festa. Porque como o carro ele estava evoluindo, muitas vezes a gente não encontrava o recurso adequado para o anseio que o Marco tinha de cozinhar. Não tinha refrigeração, não tinha nada. Então, já começa pelo próprio disco de arado, né, que a gente não encontrava no tamanho adequado. Conta a história do gigante aquele do disco, né? Exatamente. A gente no começo estava com um disco comercial, assim, que isso fazia... O de Stamptich, né? De Stamptich fazia aí 50 sanduíches, não dava nem para o começo. Daí a gente falou, não, parou, não tem como. Eu perco a mobilidade do desfile, né? Vamos aumentar isso. Empresa, né? Achamos um lugar lá, aqui numa cidade próxima. Guaramirim, uma empresa que vendia um disco de arado para uns equipamentos de arroz. Gigantesco. Um disco de arado mesmo. Efetivamente, aquele é um disco de arado que eu comprei, tampei o furo e fiz os acabamentos para suportar. Então, aquilo ali, eu consigo ali fazer 300 sanduíches ali. E essa era uma dúvida minha. É mais ou menos isso que é distribuído até o final da 15? Em torno de 200, 300 sanduíches por desfile. Caramba. Isso. E a galera é enlouquecida, né, cara? É um cálculo legal de fazer, que toda a gente faz. Vamos ignorar a pandemia, né? E ignorar um outro desfile por causa de chuva. Mas são aí 23 anos, vezes 6 desfiles, vezes 200 sanduíches, dá um número significativo aí. É porque essa conta não fecha bem. Conta de padeiro, vai. Não fecha bem por conta de várias coisas. Às vezes... Acabava o pão, a gente queimava a largada, né? Queimava. Porque muitas vezes o Essenwagen, como tinha o desfile domingo de manhã, muita gente que ia desfilar ia sem o café, né? E era por isso que surgiu o Essenwagen, né? Essa é a origem. Então, às vezes tinha grupo folclórico com criançada ali. E não tinha como aquele domingo de manhã você veio virado da festa. Então a gente já começava a distribuição para os próprios participantes ali na concentração. E a gente achava a gente mesmo mais seguro comer antes para aguentar o desfile, né? Perfeito. E aí, às vezes, tinha desfiles que tinha muita gente, então a comida ela era muito mais acelerada. Outros que tinham um pouco menos, geralmente na quarta-feira, que é um dia, né, que vai mais o blumenauense, né, prestigiar. Então a gente tem um coeficiente menor de pessoas na rua e automaticamente o Marco vai dosando isso. Vai rendendo até o final. Exatamente. E isso, com o passar do tempo, né, o Marco foi administrando com maestria e tudo mais para a gente chegar num coeficiente que cumpre a sua função, mas que também não dificulta muito a nossa logística, né? Porque é uma grande quantidade. Então, até chegar no meio termo... Lembrando que nunca conseguimos atender a todos, né? Um desfile bom tem 10, 15 mil pessoas. Por isso que eu não sabia que depois do X-Alemão eu já consegui uma vez. Eu fui um dos felizardos aí, mas depois eu nem sabia que tinha essa mudança exatamente porque eu não consegui pegar um deles. Pois é. Já fizemos o quê? O Beio tem um histórico, uma linha do tempo ali. Eu fiz uma linha do tempo, né? Dos pratos típicos que a gente já serviu. Isso também é algo bem interessante, porque de 2001 até 2010 a gente fidelizou o X-Alemão. E vale lembrar que quem participa do desfile nem sempre consegue ter um entendimento ou visualizar o conjunto da obra, né, na sua complexidade. Pensa que às vezes a pessoa chegou no desfile, ele já começou.
Ou saiu na metade por conta dos filhos, criança chorando, aquilo lá, ou às vezes saiu antes do final. E esse também é um ponto interessante da coordenação, que a ordem das alegorias sempre muda a cada desfile. Então um desfile nunca vai ser igual ao outro. Às vezes a gente sai bem no começo, às vezes sai no meio, às vezes vai lá no fundo para ajudar a fechar, porque no começo a gente não tinha uma ala gastronômica. E esse também é um ponto interessante. A partir do Essenwagen, do Wurstwagen, de outras alegorias que vieram na sequência, a gente criou corpo suficiente para ter uma ala gastronômica. Então, ajuda na composição do desfile contar uma história, né? De contar uma história, né? Porque sempre tem uma história ali por trás que é contada. Então, o X alemão ele ficou de 2001 até 2010. Legal. A gente ficou trabalhando esse prato. E aí, em 2010, o disco de arado ele ganhou um upgrade. O Marcos fez uma borda. Já com a necessidade de lançar um novo prato. Que aí, em 2011, a chapa ela virou uma fritadeira e a gente serviu a tulipa de pato. Exatamente, produzida aqui. Tulipa de pato é a coxinha da asa do marreco, do pato. Onde ela era temperada e empanada e servida fritinha com um molho de maçã. Uau, que legal. Quer dizer, um prato com todas novo, mas com todas as raízes da Aí germânica. tinha que mudar para gourmet Wagen, né? Quase Cara, uma gourmetizada. Isso aí, legal. Mas pensa nos desafios disso daí, né? De uma fritadeira em cima de uma bicicleta, né? Perigoso, né? Sim, Um pouquinho só. principalmente, né, eu que ficava no último banco, né? Então a cada freada Era um novo susto. o risco, né, de tu tomar um banho de óleo quente na tua nuca. Caramba, cara. Então a gente tinha que frear o carro devagar, né, tinha que tomar muito cuidado. E vale lembrar também que o Marcos sempre deu prioridade para essas características, desde treinamento com vigilância sanitária, trabalhar com equipamento adequado. O Marcos sempre priorizou isso. E sempre com muito carinho até, porque o Baí vai lembrar, no ano de 2001 nós fizemos a primeira reunião com, na época, a organização do desfile, que era tratada de forma um pouco mais informal do que hoje, né? Hoje em dia você tem regra, lei, tá? Lá era mais, já existia uma comissão que trabalhava efetivamente. Eu lembro que a gente chegou, assim, uns 2 meninos, chegamos com a querida da Lilinha, uma querida na época, o Schlempel, e mais um rapaz, um senhor que infelizmente já faleceu. E chegamos, a gente vai fazer um carro chamado Essenwagen deles. A gente marcou reunião, que foi lá na BB. Por que tudo em Blumenau as pessoas precisam olhar pra gente assim com essa ideia, né, cara? Mas o que vocês vão fazer? Comida deles? Ah, legal. A gente vai distribuir comida do desfile. Não. Vocês estão loucos. Isso não convém. Vai dar confusão. Vai dar certo. E a gente marcou a reunião, a gente levou o projeto, levou o croquis, levou todas, né, a ideia muito bem amarrada. E não existia isso na época, né? Como era uma coisa mais informal, às vezes o grupo de cacetiro pegava as coisas, jogava as flores lá e desfilava. E a gente pedimos os parâmetros para eles. Que parâmetros vocês precisam? E eles passaram alguns. Olha, a gente recomenda isso, nós queremos apenas... Tá, vocês vão ter som? Ah, sim, vamos ter um som. Legal. Uso de flores naturais, lembra? Flores naturais, o tipo de música, né? Eles tinham eles passaram alguns, de destoar, mesmo né? de forma informal, já critérios padrão. Vamos falar de conduta ou de conceitos para serem observados. E a gente foi seguir todos e adicionamos mais alguns ao nosso desfile, né? Um detalhe... Não tinha lá eixo diferencial? Não tinha. Quem sabe devia ter. Quem sabe faltou essa dica aí. E aí, nesse ano com a tulipa de pato, a gente também... o Essenwagen evoluiu nesse sentido, porque a gente sai do X alemão e a gente muda o prato. Então, o carro passa por um rebrand. Porque não faria sentido você ser chamado carro do X alemão. Não servir X alemão. Então, a gente optou por trabalhar como carro da gastronomia. E aí, abrindo o leque. Porque nessa época, o Marco já tinha se especializado. Já virei. Isso até vale ressaltar, que... sempre muito ligado à comida, ao alimento, sempre muito ligado à minha vida, né? Desde muito jovem. Mas eu acho que o Essenwagen teve a sua parcela de culpa por eu ter abraçado mais ainda hoje em dia ser chefe de cozinha
e coordenar operações de alimentação aqui na Oktoberfest, na cidade toda, abrindo restaurantes, formulando cardápios. Então, o Essenwagen, de uma maneira bem informal, muito despretensiosa, totalmente despretensiosa, tem a sua grande parcela de culpa por eu abraçar e falar assim, opa, eu acho que tem um business aí no meio. E a curiosidade que eu acho que a gente estava falando no off, ô Nicolete, é que tu não era formado em gastronomia. Não. No meio do percurso desses 20 anos, eu fui me especializar, fui procurar... Tal. Mas pela tua paixão pela culinária, pela gastronomia... Sempre, mas eu acho que é importante, sempre o Essenwagen foi... A gente sempre doou ele de forma muito... Não comercial seria a palavra certa, e sempre muito de devoção. Devoção ao conceito de gastronomia, ao conceito de diversão, ao conceito de vender a festa. Até quando a Ana Maria Braga, na época, tinha uma força muito grande nas manhãs, veio fazer, não sei se você lembra. Lembro. Veio fazer uma matéria. 2006. 2006. Veio fazer um programa inteiro ao vivo aqui. Ela subiu no carro e cozinhou e teve toda aquela interação, porque a gente já estava muito ligado a isso. Então, um conceito, eu acho, do Essenwagen como um todo foi sempre lidar de forma muito dada, muito como uma forma de agradecimento a tudo que a cidade tem para mostrar para os outros, né? Esse é um ponto interessante, né, que vale destacar. Quando a gente não desfila, tu tem um entendimento e um engajamento com a festa. A partir do momento que tu passa a fazer parte do desfile, tu tem um compromisso com a festa. Tu começa a visualizar o Oktober com outros olhos. A própria festa muda o sentimento que tu tem. Então, ouso dizer que para quem desfila, a festa nos pavilhões ela é secundária. O ponto principal é o desfile. Porque o desfile ele é muito democrático, né? O fato dele ser aberto, não ter... Gratuito. E o fato de os próprios desfilantes, os personagens do desfile serem gente da cidade. Eu acho que isso é o maior envolvimento. Porque as pessoas se reconhecem, se identificam. Ó, o meu vizinho lá, ó, o meu primo, a minha prima. E eu acho que é uma escala ainda acima, que quando você vai ver uma atração turística lá, ela... Em qualquer país do mundo, ela está um pouco plastificada, né? Ela está um pouco já mastigada e pasteurizada. O desfile não. Ele é orgânico, ele vai se remodelando. Ele é feito pelo João da padaria, pelo Antônio mecânico, pelo Heinz, músico, e assim vai indo. E outra questão também é que tu vai, se tu for olhar, é um livro de história acontecendo ali na tua frente, né? Porque tem toda a questão dos imigrantes, então tu vai ter a lembrança às vezes do bisavô, do avô, do pai, as tradições, que daí a gente fala da gastronomia, mas até da parte do artesanato. Banda, da fanfarra, da... Exatamente, né? Então, isso é muito legal. Essa parte da gastronomia, né? A gente teve esse mote, né, partiu de uma necessidade nossa, mas também por um ponto de observação que a gente fez do próprio desfile, porque até então os elementos trabalhados eram a bebida, né, o chopp, os chinepes, alguma coisa assim, a parte de dança, os clubes de cacetiro, mas a gastronomia ela não era trabalhada dentro do desfile da Oktoberfest. Era uma logística mais audaz, Ninguém queria pegar para si, né? Para dizer como você vai fazer comida, ela tá maluco? Para dizer que não existia totalmente, existia um carroção que era... Ainda patrocinado pela própria vila? Pela própria vila, pela prefeitura, que iam dois personagens, como se fosse um casal de camponeses, né? Então, o homem, ele era aquele agricultor meio malandro. E apanhava da mulher e tal. Era muito massa. Exatamente. E ela, às vezes, jogava nele uns quadradinhos de cuca, que eram envoltos com filme. Então, ela jogava nas pessoas com raiva. Uma cuca bem dura, eu lembro disso. Então, era o único elemento que tinha, mas ele não era explorado, porque aquela atuação do casal é que era o ponto principal, a comida era o secundário. Então a gente tinha um espaço, não disputava com ninguém e a gente tinha uma oportunidade de trabalhar muito nisso dali. E prova disso, né, que a partir do Essenwagen, outras alegorias vieram na sequência. Eu fiz uma linha do tempo aqui. Conta pra gente, das alegorias que vieram. Então, o Essenwagen ele surge em 2001. A alegoria que veio na sequência foi o Wurstwagen, o carro da linguiça, em 2006. 5 anos depois. Né? E depois a gente tem... O salto é muito grande, porque vem o carro do porco em 2014.
Pô, muito um gap ali, sem uma inovação gastronômica, né? Isso. E note que o Volkswagen, ele já vem com a ideia já bem mais formatada que a gente, seja, ele já vem com a temática Pegou um elemento nicho, cultural, né? a linguiça blumenauense, a Nicho linguiça legal. blumenau, e foi explorar aquilo. E aí depois a gente tem o Bonde do Pato, de 2015. Certo. Mas eles distribuem... O Volkswagen sim, o Bonde do Pato já não. Não, mas ele entra... O Schweinewagen também não, né? Schweinewagen também, eu acho que só... Ele tem alguma coisa. Ele tem alguma só os coisa ali que ele elementos, distribui não- também. Não tem uma Não cozinha, preparando não prepara, ali, né? não. Isso, não. Esse preparo é uma Só característica do nossa. Eisenwagen. Porque também pela logística, né? Às De vezes de tu operacional, servir, gestão, de de tu... servir, né? Aí a gente tem, em 2015 também, o Kukavagen, né? Que ele entra dentro dessa ala gastronômica e aí já dá um corpo, porque aí a gente já tem, a gente está falando aqui nós estamos em 5 alegorias. Então, querendo ou não, essas outras alegorias aqui, elas são fundamentais para surgir a ala. Porque sozinho... Contar uma história. Exatamente. Novamente. O carro da gastronomia, mas aí o que é a gastronomia? Vocês conseguem fomentar uma, Sim, mas e aí as demais, né? E em 2018 a gente tem o carro da bolacha, depois o carro da batata, isso. Em 2019 a gente tem o surgimento ali do carro de cana de açúcar, do caldo de cana, né? Que ok, mas aquilo alimenta, né? Um carro de cana. Pelo menos a infância, a memória afetiva alimenta muito. Sim. Porque eu adoro. E aí em 2022 aí a gente tem o Home Ops. Então, graças aos outros grupos que vieram na sequência e cada um sabendo explorar muito bem dentro da sua, né, Sua temática? da sua temática, ajudou a compor a ala gastronômica. E hoje em dia a gente tem força junto, né, porque se fosse somente o Eisenwagen, talvez até se perderia, né, ao longo dos Uns anos. 20 anos. Mas quando todos estão reunidos, isso é muito legal. Eu quero chamar a atenção, Béio, para isso aí que tu comentou, porque às vezes a gente acaba até se surpreendendo, não deveria, mas a gente acaba se surpreendendo com essa unificação entre os grupos, porque às vezes acontece em outros segmentos da cidade aqui, de que há um grupo que é pioneiro naquilo e ele acaba se fechando, não, isso aqui a gente não vai mostrar como é que a gente faz. Pelo contrário. Eu achei muito legal vocês falarem isso. O desfile isso. é uma coisa interativa e ela é participativa. Em vários carros aqui, teve várias pessoas do Eisenwagen saíram para tirar o seu próprio caminho. No carro do porco, temos grandes amigos lá que desfilavam. No Volkswagen, no carro da nossa querida amiga do carro da bolacha, quando foi montar o carro, a gente sentou, conversou, falou, olha, a dica que eu dou é essa desfile que a gente um dia olha, conceito, cor, luz, brilha lá. Pô, muito obrigado. Essa interação é muito legal, porque mesma coisa, nós estamos nos dando pelo desfile. Então, nada mais justo de a gente compartilhar informação, compartilhar conhecimento, compartilhar know-how para formar um desfile muito melhor. Mais completo, né? Exatamente. A gente não teve esse suporte quando começou, porque não existia o suporte. Né? A gente não tinha pessoas que poderiam nos dar dicas. Né? Por exemplo, ninguém para falar do diferencial, ou da música, ou da bateria. No começo, a nossa bateria era ruim. Se aumentasse muito o som no começo do desfile, chegava no final do desfile, o som já ia estar muito baixo. Coisas que a gente foi criando. Olha, o som tem que ir para frente, para as meninas que vão dançar, ter a interação não só para o lado. Então, todo esse cuidado que a gente foi aprendendo. Esse é o desfile número 1. Caramba, que legal. Esse Wagen. Bicicletinhas em paralelo. Esse cara aqui parece o Lucas Lima, da família Lima? É Paulo Klepfel Neto, um grande amigo. Isso. Legal, cara. E vale lembrar que em 2001 e 2002 a gente não tinha... a gente desfilava com traje normal, né? Ou seja, era branco com as bermudas pretas. Mas aí, de 2002 para 2003, a gente teve a adoção da cor do traje. Essa daqui já é uma outra versão do Eisenwagen, que a gente tinha as 3 bicicletas. Pois é. Já é maior. Já é maior, mais estruturado. Maior. 2000 E aqui vale um comentário também. Nessa versão aqui, a dificuldade muitas vezes, para participar das coisas, é que uma pessoa sozinha não consegue levar um carro. Se tu tem um carro motorizado, só precisa do motorista, tu encontra as pessoas. Aqui, a gente precisava, de 6 pessoas para pedalar, porque o peso lá atrás é muito grande para... Barril de chopp, comida. Tem momentos da 15 que ela vai dando uma subidinha, né? Tu não percebe, mas pedalando assim com peso... Então,
Então, tem toda uma logística por trás. Ó, a biga bem certinha aqui, ó. Ó, isso é tulipa de pato, ó. Vila Germânia, sabor da festa, uma fritadeira aí em cima, ó. Cara, que legal. Fritando ali na concentração. Querendo ou não, Nicolete, tu acaba crisp. sendo, né? Porque como tu tá fazendo ali, tu acaba sendo a estrela, né, do negócio. Sem querer, né? Sem pretensão Porque, nenhuma. assim, hoje é mais fácil, te conheço, né? E acompanho o teu trabalho e tal. Mas na época eu era criança e eu já te via assim. Você me chamou indiretamente velho, mas tá tudo bem, eu absorvo bem essa A tua informação. barba já te chamou. Já te chamou. Mas era legal. meio disso, assim. As pessoas passam eu por- quero, tio, me dá um. Olha que foto interessante. Olha só. Isso é o Essenwagen no ano de 2002. Certo, segundo ano Segundo do ano do Essenwagen. Essenwagen. Ainda não tínhamos a temática laranja. Com minha filha. Aham. Uma minha filha na época, Nome dela? Sofia. A Sofia, então. Que já tem hoje 26 anos. Perfeito, olha só. E Essenwagen versão 2019. Aham. Com a minha filha, na época com 3 anos, que hoje em dia ela já tem 6 anos. Nome Então, dela? Olivia. A Olivia. São mesma foto, Aham. mesmo local, 2 filhas diferentes, 20 anos depois se Que passaram. legal, né, cara? 20 Isso anos é de muito desfiles, gostoso. A interação familiar do Essenwagen sempre foi muito grande, Sim. né? Então é muito legal ver essa mesma menina Aham. no meu colo, desfilando, assim, brincando. Hoje em dia, alguns desfiles que eu não posso ir, ela comanda o Essenwagen. Ó, que São legal. olha que interessante. Pô, Em passa de pai pra filha. Ela nasceu ali naquele meio. Para ela, o Essenwagen, o desfile da Oktober era uma coisa muito natural. Era todo ano vai ter, eu vou desfilar. Né? Porra. Até ela tomar frente e ela desfilar, com ela servindo a comida e ela cozinhando. Sim. Em 2019 foi isso, né? O Marcos estava muito ocupado com outras obrigações aí, e a Sofia não teve medo, Caporal né? aí? Se prontificou. Não sou eu. Ah, é tu? Não Eu sou achei que era o já caporal, vira, a meu, vida, muito parecido. A vida foi injusta comigo às vezes, né? Alguns anos. A barba te faz bem, cara? É, viu? Percebeu? Em 2019 ele estava ocupado com... Com operações aqui na Oktoberfest. Perfeito. E ela assumiu, tomou as rédeas e eu fui um desfile, os outros 4, 5, ela... Não, eu legal, desfilo. cara. E Ela foi assumiu. desfilando. Assumiu aí Ó, a... essa é a versão 01. Ah, essa é a de Aqui- 4 ali que tu falou. Aqui, essa versão aqui, ela já passou por uma modernização, a gente acoplou um cooler nessa parte de trás aqui, a gente fechou ela para dar uma aerodinâmica. Já estavam mais estudados na engenharia. E a própria biga ela é um pouco mais encorpada, ela tem um paralama por necessidade, porque as pessoas trancavam os pés ali na roda. Assim, né? Então a tem gente uma questão de segurança Sim, também. a gente passou por cima do pé de muitas pessoas ao longo do Pedimos desfile. desculpas. Mas isso aqui é Passado. aquele de carrinho de mão? Exatamente. mesma Só que uma rodinha, roda mais, entendeu? já tinha diferencial nesse ano, tá? Já deu uma melhorada. Mas o que eu queria também falar, aproveitando que desse gancho aí que a tua filha te substituiu, né? E fez de forma muito bacana. No outro episódio que a gente gravou com o Home Ops Wagen, eles até falaram daquela mudança que houve na limitação de componentes, né? Que são 56, mas discutiram para abrir pelo menos para as crianças não contarem com esse número, para que exatamente mais crianças possam desfilar e fomentar essas memórias afetivas para que elas depois deem continuidade à tradição, né? Exatamente. Flexibilizar um pouco, né? Como eu disse, começou de forma muito amadora. No começo, como eu disse, não tinha limite. Não tinha né? limite. Aham. Desfilava. Foi, como toda regra, ela é positiva sobre alguns aspectos, cria alguns detalhes sobre outros. Uhum. Mas isso foi muito positivo. Agora, foi esse ano, né? Ano passado. Acho que foi ano passado, né? Ano passado, crianças a partir 12 de tal anos. idade não contam. Então você tem Isso. mais flexibilidade. Ou até Pra 5 isso, e esse ano estão discutindo para 12, alguma coisa assim. Mas vale lembrar que essa mudança do regramento ela veio por conta do secretário de turismo que estava da Vila Germânica, que estava na época, né? Principalmente eles queriam fazer um encurtamento por conta dos clubes de caceiros, que tinha muita gente que desfilava. A ala era muito grande, né? A gente entende muito bem a Vila quando foi tomar essas decisões em alguns momentos ruins, mas a longo prazo... Impopulares. Impopulares, mas positivas por quê? Para tornar um desfile um produto turístico de qualidade, com começo, meio e fim. Não só
uma infindável fila de mais do mesmo. Então, para encurtar os grupos de caça e tiro, eles fizeram a limitação dos grupos. Naquele momento, a gente não tinha essa problemática, mas essa problemática foi surgindo. Hoje em dia, a gente chega a ter um rodízio dentro do próprio grupo, porque geralmente quem entra não sai, né? Então, pensa que, às vezes, a gente tinha aquela integrante que entrou, depois ela começou a namorar. Já né? agrega Casou, o seu cônjuge. trouxe o parceiro, às vezes mais de um, as crianças já cresceram, já estão começando a namorar, então o grupo foi crescendo organicamente, né? Ali dentro mesmo, e a gente Nós já tem que temos valorizar casos de isso. o casal, depois veio a filha, agora já tem o namorado da filha e já tem o filho, já tem o neto. Já dá quase um Desfilando. grupo só da família, né? Sim. E também às vezes namoraram apenas, né? Depois terminaram, Mas cada continuaram. um casou E trouxe os seus trouxe os agregados. dois, então Isso aí é- eram 2, viraram 8. Ó, Então a gente tem esse crescimento orgânico e as pessoas continuam ali. Porque a criancinha que está desfilando ali, a menina, vamos pegar por exemplo, ela almeja estar na linha de frente dançando com as meninas, né? Ou o menino de estar ali dentro mais envolvido com a alegoria. porque vocês, eu acredito que assim como outros grupos, não estão unidos só na Oktoberfest. Vocês são realmente um grupo de amigos que se visitam, que se encontram ao longo do ano. Exatamente, a gente compartilha o resto do ano, até com umas festas internas nossas e tal. Claro que sempre se forma grupos, o pessoal, a gente tem, de repente mora mais longe, eu começo a trabalhar, estudar outros, mas a grosso modo nos encontramos periodicamente no decorrer do ano. E aí é por causa dessa amizade, não, talvez a atração inicial é até pelo grupo, lá no começo, na origem, mas depois é pela amizade, a permanência fica pela Na amizade. verdade, a gente tem uma logística assim de maneira, sem pretensão, tipo, no começo do ano fazemos um pequeno cálculo, quem vai ficar, tudo bem, tava lá, conseguimos aí abrir 2, 3 vagas? Eu tenho um amigo que está 3 anos esperando, 2 anos esperando. É uma fila de espera. Uma fila de espera, né? Daí, claro, traz ele um dia para desfilar como convidado, se ele gostar mesmo, ano que vem ele pode, vai sobreviver uma vaga, blá, blá, e assim vai indo. Deixa eu perguntar para vocês, eu perguntei isso pro Romopswagen, né? Queria perguntar para vocês, obviamente vocês têm vários custos, né? Só a parte ali de gastronomia já tem um custo, mas tem outros, né? Uniforme, vestimentas e tudo mais. Obviamente que vocês cobram a anuidade dos integrantes, certo? Qual que é esse valor? Só para que as pessoas que tenham interesse, até para saber, né? Vale a pena, não vale a pena? Nós tentamos sempre minimizar isso ao máximo, buscando patrocinadores. Entendi. Então, teve alguns anos, a gente teve grandes patrocinadores, isso ficou mais leve. Mas lembrando que para cada hora desfilada de qualquer grupo de desfile, é 3 horas de manutenção. Som, motor, sistema, tudo. Então isso tem os custos não visuais. A gente tem outro custo interessante, né? Que o resto do ano ele tem que ser guardado em algum lugar, né? E durante o Oktoberfest ele também tem que ser guardado num lugar aqui perto. Então, o Eisenwagen não tendo desfile, ele já tem um custo. Então a gente já tem que sair com essa informação. Você lembra de quanto que é por ano? O valor Varia de ano para ano, então, né? Isso, Mas varia de digamos no pra último ano. Ele gira sempre em torno de R$200, alguma coisa nesse sentido assim. O uniforme é emprestado, então? Não. Ele é comprado, ele compra e fica para a pessoa. fica para a pessoa. Entendi. Em média, um traje, a gente usa. Vai durar em média aí de 5 a 6 anos, que sempre tem uma renovação. Então, Perfeito. logo a gente tem uma renovação. Aham. Legal. Vale lembrar que nos primeiros desfiles e durante um bom tempo a gente bancou, né, porque os patrocinadores eram muito pequenos, né, as cotas eram muito baixas, então a gente bancou muitas edições do desfile da Oktober. Eu acho que a coisa ela começa a se profissionalizar com a mudança do prato, né, a tulipa, porque a gente teve o patrocinador master ali, que foi A a... Vila Germânia. Sim, e vocês que buscaram ou ela que buscou vocês? Foi uma união de fatores. Vocês eu já acho. se conheciam, Eu então? já conhecia e eles queriam lançar um produto. Eles queriam estar lá. E foi um ano que a própria Vila Germânia deu um up, recebeu investimentos e se transformando na maior abatedora de marrecos, de pato da América. Então eles queriam crescer e queriam estar na festa. Então precisamos lançar um produto. E o Amigos em Comum surgiu e sentamos e vamos desenhar isso juntos. E surgiu pra gente desenhar o processo todo de fazer isso. Em 2011, 2012, aí a gente sai a tulipa de pato e entra o CRISP, né, que a gente viu ali em algumas imagens, aproveitando já a infraestrutura que o Marco tinha feito na chapa.
E em 2014, aí a Remer entra como nossa parceira. Então aí o prato também já mudou, porque a gente passou com salsicha e chucrute, né? E mais os condimentos ali, né? Aquela formatação do cachorro-quente diferenciado. E salsicha bock e tal, aquela. Exatamente. isso, era uma salsicha maiorzinha, né? Ela era um pouco maior. Isso foi 2014, 2015, com uma salsicha não tão grande. Em 2016 até 2019, aí o Marco pegou uma maior mesmo, né? Que era um troço assim, muito, visualmente, né? Encantava. E em 2022, o Marco também mudou a salsicha. Desculpa, em 2019, ela era mais encorpada. Que salsicha que é aquela, Marco? Frankfurt, né? É uma Frankfurt feita aqui pela nossos queridos amigos da Friesblue. Friesblue. Então ela era um pouquinho menor, mas ela era bem mais robusta. Certo. E em 2020... Um ponto, eu sempre tive a predileção por produtos regionais. Sempre produtos da região. Legal. Isso passou a ser uma característica nossa, entendi. né? Que a gente resolveu adotar. E aí em 2022 a gente teve um sanduíche feito com joelho de porco desfiado. E o pão Desfiado e um pão adocicado, um pão e cerveja. Cara, meio que experiência, velho. Que legal. Mas aí, obviamente, que daí tu não consegue distribuir 200, 300. Não, porque ele vai todo desfiado e vai sendo finalizado na hora e fazendo o mesmo processo. Legal. Porque como o Marco A tulipa tu conseguiu mais, né? Tulipa, porque ele era menorzinho, né? Você levava um volume maior e ele é só um snack. Mas ainda o sanduíche de joelho de porco desfiado, conseguimos um volume legal. Como é que é o processo ele é um processo feito a vácuo, né? Onde o joelho de porco é desmontado, colocado, embalado a vácuo e cozinhado quase um dia, 24 horas, até ele amolecer e desfiar. Então ele fica um processo, carne forte, encorpada. Isso que é legal, né? Não é porque está sendo distribuído, por exemplo, como a questão da cuca dura lá de antigamente. Não. Que é tem de todo qualquer um jeito, preparo, né? todo um conceito. E tentando mostrar para a festa, para as pessoas que tem opções super legais. Pô, muito legal. E aí, essa foi uma linha do tempo, né, das iguarias que a gente já distribuiu, e por isso que lá atrás a gente teve esse rebrand, né, de passar para o carro da gastronomia. A gente mudou a música, mudou o discurso, adaptou ele por conta disso daí, por conta da variedade. Então, hoje em dia, a gente não fica mais engessado dentro de uma temática. A gente tem essa possibilidade de abertura. Isso é muito legal para os patrocinadores que muitas vezes não têm o entendimento de que o desfile é uma oportunidade deles... Inserção de produtos, colocá-lo de uma maneira certa para o consumidor correto e lançar. Há um pouco a Vila Germânia teve muito essa visão. Ela soube fazer muito bem, né? E de uma forma sutil, né, cara? Que não é aquele não é que é um Joãozinho distribuindo comida na esquina. Né? Pô, Então, muito legal. Para uma empresa para um patrocinador que acredita no potencial do desfile, Que tem a visão. ele vai estar dentro de uma Oktoberfest, sem estar dentro de uma Oktoberfest, né, por edital ou por alguma coisa nesse sentido. Porque existe um cronograma de atividades. Então, às vezes tem desfiles internos, tem grupos que expõem o carro aqui dentro da Vila Germânica, tem participações e inserções numa série de mídia aberta, né, canais fechados também. Ana Maria Braga, né, cara? Olha aí a mídia espontânea, pô. Então, a gente tem uma possibilidade muito grande, mas nem sempre o patrocinador consegue enxergar isso com os olhos, né? Com essa visão de negócio. É verdade. Eu fiz uma outra linha do tempo aqui também, das próprias inovações que ocorreram dentro do Essenwagen. Então, como a gente falou anteriormente, os 2 primeiros anos a gente desfilava com qualquer traje que tinha, né? Que era basicamente uma bermuda emprestada de alguém, uma camisa branca, creme ou qualquer coisa assim. Mas em 2003, aí entrou a cor laranja. E a cor laranja também tem uma curiosidade ali por trás, porque naquela época a Vila Germânica estava passando por uma transformação. Saindo de Proeb para Vila Germânica? Exatamente. Legal. Tivemos um secretário da Vila que também deu uma quebrada, que colocou cornos nas casas aqui em volta. Era muito plano, muito branco, chaimel bem
encaixadinho. Ele falou, não, por quê? Se a Alemanha é colorido, colorimos também. Foi o nosso insight para falar, se eles coloriram, a gente não precisa ficar aquela camisa branca certinha, arrumadinha. Vamos brincar com essa... Vamos chamar a atenção um pouquinho. Exatamente. Não tem nada a ver com a psicologia das cores, fome e tal. Todo mundo fala. Eu acho que pode ter sido indiretamente. E fomos buscar o laranja, que já tava no carro de forma espontânea, mas fomos buscar o laranja. Entendi. Aí casou, né? Até aquele momento, ninguém sabia. O pessoal via, que esses cara de laranja? Esses laranja mecânica. Era meio assim, era meio maluco, assim, né? Esses holandeses. E em 2013, então, entrou a cor laranja e a gente também começou a adotar um carrinho de mão para levar água, refrigerante, porque não cabia mais as coisas dentro da Senwag, né? Sempre foi muito pesado, né? A lombar sempre gritou na hora de pedalar, né? Caramba. E aí... E essas águas e tal era para dar suporte para quem estava desfilando, né? Para os componentes. Essa também sempre foi uma característica do Senwag. A gente distribui comida, não distribui chopp. Não, porque tem as alegorias que fazem isso. Sim. Então a gente sempre foi muito pontual. Talvez esse ano até mude, a gente não sabe ainda, né? Porque agora a gente tem uma estrutura um pouco mais robusta que nos permite isso. Em 2005, aí a gente tem essa outra versão da Senwag, que foi mostrada ali com aquele coolerzinho atrás. Em 2006, aí a gente tem uma mudança bem significativa, porque a gente começou a ter a trabalhar uma formatação, um layout na hora de destilar. Então a Michele, minha esposa, coreógrafa, bailarina, né? Ela começou, porque até então, né, os participantes, a única função que tu tinha ali era ajudar a distribuir o lanche. Então a gente pegou as meninas e deu uma função para elas. E a gente começou a testar isso, ou seja, antes só o Senwag ia na frente e o pessoal ia na farofa ali atrás. A partir de 2006, a gente coloca as meninas na frente e isso se mostrou muito assertivo, porque a composição visual era muito interessante, a cor chamava atenção, né? E as meninas já sabiam performar muito bem, né? Muito bem coordenadas ali pela professora Michele, e isso destacou naquele ano. Então a gente acertou. Que ele deixa de ser, digamos assim, aquele trio elétrico que a galera tá só tocando atrás isso e vai ter uma coisa função organizada, né? Tanto que foi nesse ano, Béio, que você organizou uma formação do carro ia na frente, as meninas dançavam atrás, iam para frente e voltavam algumas vezes. Isso. Terminou o desfile, foi fantástico, o desfile ficou lindo. As meninas não conseguiam andar, elas dançavam na frente, voltavam, caminhavam, voltavam novamente. Então elas faziam quase 3 desfiles. Sim. Meu, caramba. Era cansativo. Deixa eu até fazer um parêntese aqui na questão da música que vocês falaram, né? Como é que foi a questão da parceria com música? Quem que gravou? A música, até 2006, a gente desfilava com uma música do Anton Austerol, que era... Diotzi. Que ela era bem conhecida, mas em 2007 a gente sentiu essa necessidade e foi o Neto Fonga, né, que ele tem a banda Máfia S.A. e sempre foi um músico muito dedicado. Ele desfilou já conosco, né? Já foi nosso parceiro ali. A gente convidou ele para fazer essa parceria e ele criou a letra. O Neto é um letrista fora de série, né, muito criativo. E aí ele fez com essa temática do X alemão. E em 2010, ali quando a gente começou, 2011 que a gente mudou o prato, a letra também foi atualizada. Saiu o carro do X alemão para ver o carro da gastronomia. A versão do Senwag, essa música já deve estar na sua 3ª versão e cada nova versão, o próprio Neto evoluiu, né? De botar mais arranjo, botar uma gaita, usar mais recursos tecnológicos na composição da trilha. Ainda tem no fundo da vontade, assim, o dia que tivermos mais estrutura, do Neto ir desfilando, tocando e cantando unplugged som eletrônico e dançando ao vivo. Seria fantástico. Cara, que legal. Ó, já tá nas ideias. Nas ideias. Em 2007, aí a gente tem a troca das bicicletas, saem aquelas bicicletas tortas, e aí entram as bicicletas profissionais. Aí vocês mandaram fazer daí? Não, a gente achou uma empresa em São Paulo que faz bicicletas para parques, aquelas duplas. Só mandamos a tinta, a cor certa e tal. Eles desenvolveram, fizemos alguns ajustes e desenvolveram pra gente. Legal. Em 2008, aí a gente tem o Chefe Troca a Cozinha, né, que se mantém a mesma até hoje, né? Então foi bem feito aquilo ali.
foi o nosso amigo do... Nosso amigo Barbieri, Estúdio Barbieri. Bruno Barbieri. Um design daqui de Blumenau. Fez todo... Bruno Barbieri, cara. Exatamente. Porra, ele é nosso membro capivara aqui, é arquiteto, não é? Um dos maiores arquitetos, mas no fundo da alma dele, ele é um grande desenhador de alegorias para Oktober. Ele já fez algumas. Eu preciso falar com o Bruno sobre isso aqui. Ele é muito humilde, né? Quando a gente veio com o projeto, ele... Mas o que eu vou fazer com isso? Ele falou, não, vou abraçar a causa e foi lá e... Vou mandar mensagem pro Bruno hoje ainda, cara, pra falar isso. Que legal, cara. Um abração pro Bruno Barbieri. Acompanha muito. Deixa eu até fazer mais um parênteses aqui na questão da cozinha. O que é a composição? A gente sabe do arado gigantão, aí tem o fogareiro. Ali embaixo eu tenho o fogareiro com gás, um armazenamento, extintor e espaço para armazenar em coolers toda a produção que vai usar naquele desfile. Tanto a parte de pão e o que for usado naquele dia. Nessa parte. Atrás de mim, eu tenho uma estrutura ali para armazenar 2 barris de 50 litros, mas toda a estrutura de gás, gelo, caixa térmica para distribuir o chopp. Nessa versão. Hoje em dia, uma parte do chopp é distribuída ali e não só o chopp, né? Temos uma nova informação legal. Uma inovação, hein? Inovação que fizemos no ano de 2019. 19 estava na época do gin. Ah, sim. E uma das coisas drinks. Que a Vila pede, os drinks, ela pede para nunca você ir de forma ostentativa, garrafas, nada do gênero. Super correto. E a gente, não, mas alguns meninos ali não tomam chopp. O que eles querem beber? Isso. Gin, às vezes uma outra bebida quente, mas a gente fez ela gaseificada. Já manda a bebida para uma cervejaria, ela embarrila, pressuriza, faz só adicionar do gelo e sai gin tônica ou... Cuba. Ou martini. Alguma coisa nesse sentido. Direto da chopeira. Que legal, cara. Fantástico. Voltando um pouquinho, então. E aí, em 2007, a gente teve essa música. Em 2008, entrou a Biga do Marcos. A gente fez uma mudança de traje. Porque até 2008, as tonalidades dos trajes das meninas eram diferentes. Porque o tecido a gente não conseguia mais encontrar. Mudava o ano, comprava outro pano, não batia. As tonalidades foram mudando. Em 2019 tem um caso bem pitoresco que a gente apareceu numa edição limitada das sandálias Ipanema. Fizeram um chinelinho de dedo com uma imagem do Essenwagen. A gente andando, né? Tem o nosso querido Pancho. O Pancho que noticiou. Isso, a gente deu... Vocês nem sabiam, foi pelo Pancho. Não, a gente forneceu o furo de reportagem pro Mas Pancho. foi uma coisa bem empírica. Andando no supermercado eu olhei, eu conheço esse desenho. Mas sou eu? Mas por que eu tô num chinelo? Fala sério. Sim. A Ipanema fez uma série de Rio de Janeiro, Bahia, lá, e pegou imagens Google. Da vida. Só que numa dessa googada, eles queriam informação e veio a nossa foto. Eles usaram. Daí o Beio, um bom publicitário, entrou em contato com a Ipanema. Ô moço, vocês usaram uma foto nossa. Daí eles, ai meu Deus. Vamos processar. Não era longe disso. Faz o seguinte, pra não ter briga, manda uma caixa de chinelo, vai. Daí, tá bom, uma caixa de chinelo pra vocês. Saiu barato. Naquele ano a gente distribuiu chinelo pra todos os integrantes. Com esse Essenwagen ali. Pô, que legal, cara. Foi uma história bem resumida, né? Mas enfim, o pessoal, nessa edição que eles fizeram, né, alguém ali não se ligou de pedir os direitos autorais. Pois né? cara. E a nossa preocupação né? é porque nós tínhamos... era uma das fotos que a gente viu, todos os integrantes sentados, então eu tenho ali 6 pessoas, mais o Marcos 7, são 7 pessoas diferentes, e a gente sabe, né, para dar algum problema, alguma coisa nesse sentido, então a gente fez autorizações para uso de imagem e tudo mais, e aí eu contatei a agência de marketing que fez a ação, e falei que eu não estava encontrando na minha caixa de entrada o e-mail com a autorização da foto. Sutil. Né? A pessoa não sabia onde se enfiar, a real foi essa daí. E foi basicamente um carregamento. Eu lembro que a gente foi com 3 golzinhos buscar, e só com o banco do motorista, e os gols voltaram arriado de caixa de chinelo. A gente fez uma relação, né? Exatamente dos tamanhos que eu queria, e foi um micro caminhãozinho levar as edições, né, pra gente, como uma forma de agradecimento, né? Dessa colaboração do Essenwagen. Sim, espontânea, né? Espontânea. E indo um pouquinho mais adiante,
A gente teve, em 2011, a gente tinha uma bicicletinha de apoio, né, que saiu do carrinho de mão, foi para uma bicicletinha, ela ganhou uma carcaça de fibra, que foi aquela bicicleta em formato de sanduíche. E aí, em 2016, a gente mudou o traje novamente, né, já com essa expertise das meninas, esse adereço não é legal. E detalhes, como por exemplo, na saia do vestido, você tem um bolso para elas botarem um celular, porque não é comum, né? Tem um bolso com um zíper, um bolso mais fundo. Sim. O fato de trocar sai arquinho, entra um adereço no cabelo, que é mais leve, é mais fácil. Tudo coisas empíricas, né, que a gente foi ali identificando com o passar dos anos. E aí, em 2019, a gente entra com o carro a motor, né? A Sofia, que ficou atuando no lugar do Marco. Em 2019, fui eu que dirigi o carro. E em 2022, a gente teve uma motorista mulher, que foi a Mari Venturi. Legal. E isso também foi muito legal, porque a gente não queria mais atrelar uma pessoa na sua função. Então, o papel do chefe, ele existe. Mas foi o Marco, foi a Sofia, a Camila também já atuou, outros amigos também, o Jairo também já passou. Então, é o papel do chefe, mas não no chefe. Assim como a figura do motorista. É o motorista da rodada, quem estiver ali. E em 2022, a gente teve, né, uma composição feminina, né, uma motorista mulher, uma chefe mulher. Isso é muito legal, porque a gente tem, em vários momentos, a gente teve muito mais mulheres desfilando do que homens. Né? Depois, muito mais crianças. As meninas, E não foi em 2022 ou 20 que as meninas sapatearam em cima do... Aí... O carro, o novo carro motor é um fogão. Sim. Formatado, é um carro, claro, com motor, mas formulado olhando de longe é um fogão a lenha. Onde a gente já projetou uma chapa para as meninas irem dançando na parte... Assando igual pinhão na chapa. Isso foi 2022, porque em 2019 era o primeiro ano do carro, né? A mecânica não estava ainda bem acertada, né? Teve muita coisa que não era propício para uma mulher dirigir, né? Certo. Então foi o motorista cobaia do primeiro... Embreagem pesada. Pesada. Fizeram o painel corta-fogo, não tinha isolamento térmico. O calor era tanto. Outubro já é quente, né, cara? Que a sola da bota derreteu. Fala sério. Né? O cheiro de óleo, porque o escapamento era bem baixo. Então tu sai defumado dali, né? Era horrível. E depois a gente foi aperfeiçoando, até que em 2022 ele estava bem redondinho e dava para uma mulher dirigir perfeitamente. Conforto. Não pela falta de capacidade, Sim. mas pelo próprio esforço, né? Um câmbio muito duro, embreagem muito pesada. E no desfile, né, a gente vai... É um carro manual, né? Muito lento, né? Muito lento. Tanto que nesse aspecto a gente já foi feliz pegando informações gerais. Ele tem 2 radiadores, né? Ele tem dois radiadores, porque o hiperaquecimento ali, o motor, ele trabalha devagar e sem tomar vento, né? Então a gente verdade. Cara, que interessante. E aí, até também com gancho nisso, queria saber se vocês já tiveram, fora os atropelamentos de pés lá daquela antiga biga ali, se vocês já tiveram algum acidente no sentido assim, derramou o óleo e alguém e tal, sempre deu tudo certo. Tem um acidente que eu vou contar o milagre, mas não o santo, por motivos que estávamos desfilando, felizes, alegres, contentes, mas ainda sem o paralama uma das rodas. Isso. No meio da 15, o carro desfilando, feliz, alegre, contente, uma das meninas vira para o público e posa por uma foto. E eu em cima do carro, som alto, falando, sai, vai pegar você, vai pegar você, vai pegar você. Não pega nela, mas pega o quê? Na saia dela. Ai. Era a roda girando. E eu não sabia se eu ria da bunda dela aparecendo ou se eu ajudava ela. Foi um caso minimamente engraçado. Mas nunca, acidentes, acho que físicos, assim, de alguém se identificar. Mas a gente já teve, por exemplo, vários episódios que o carro quebrou. Então lá no começo, quando a roda ainda não tinha o diferencial, teve uma das edições dos primeiros desfiles. E não conseguimos mesmo. Que o eixo quebrou exatamente na curva da Flamingo. Aí a gente teve que pedir licença para as pessoas que estavam na plateia abrirem
né, a calçada, a gente levantou o carro, botou em cima da calçada e ficou ali. Aí vocês voltaram a desfilar? Não. A gente Todo mundo ficou saiu por ali, ali. ficou um bloquinho ali No parado. começo, acho que não eram nem 15 pessoas. Era um grupo. Quando que foi isso, então? Entre 2001 e 2002. provavelmente 2001, Eu acho né? que Foi bem, no primeiro ano, né? Ah, tá, entendi. E aí teve uma outra edição que também a gente tava Parece vindo muito coisa de escola de samba, né? Quebrou aí o cara lá tendo que empurrar e tal. Vai acabar o tempo. Teve uma edição que choveu no final do desfile. A gente estava vindo para a Vila Germânica já debaixo de chuva. E quando chegou perto do Angeloni, o carro também quebrou. Ele não tinha mais condição de pedalar, de arrastar ele. E a gente ligou para um amigo nosso para pedir um caminhão, pedir um guincho, pedir alguma coisa. Eu não tenho. Eu tenho um caminhão de carregar barro, serve. Uma caçamba. Mas a gente imaginava que viria, né, uma F4000, alguma coisa. E realmente veio uma caçamba. E veio uma caçamba com aquelas que na parte de trás ela é um pouco mais alta para caber mais E barro. como você vai levantar um negócio de 400 quilos E a gente em um lugar lá cheio de barro? E a gente levantou no braço. Cara. A caçamba tinha acabado de descarregar uma carga de macadame, chuva. Eu fui uma das pessoas que foi dentro, porque tu tinha que ir dentro para segurar o carro até levar no serralheiro. Aí eu fui sentado, né, para não dar nenhum problema no trânsito e tal, e fui sentado na lama, né, até chegar no serralheiro. Mas Aquela sensação de todo molhado, olhando pra roupa, falar assim, o que eu faço agora? Gastronomicamente falando, a milanesa. a milanesa. E fora isso já aconteceu de tudo, né? Até nessa nova versão do carro que a gente tem, acabou a gasolina Ah, é? no desfile, porque a gente não tinha essa noção do consumo que ele fazia, né? Porque o consumo é extremamente alto, a rotação está sempre alta e tudo mais. Acabou a gasolina, a bateria já riou. Tá, mas a bateria tu empurra lá, beleza. E a gasolina? Não, bateria pro som, né? Daí você tem- O som, não tem som. Pá. Não tem música. E isso também é interessante porque na composição da ala, né, o som nunca disputa um com o outro, né? Então se tu vai com som mecânico, na frente e atrás não tem som, né? Então fica aquela bolha sonora ali. E aí acabou a bateria e os integrantes foram cantando. Isso também foi muito bonito. As pessoas foram segurando no gogó até o final e aí as pessoas cantavam também porque as pessoas se lembram do refrão ou de partes da música. Teve edição que às vezes acabava o chopp, né? O pessoal se empolgava demais. Sabe quando a gente saía muito no final do desfile? Então, né, o aquecimento, né? O pessoal aquecia um pouco demais, acabava o chopp. Mas já aconteceu, olha... Essa do carro acabar a gasolina, vocês empurraram, tiveram que empurrar. Não tem como botar na calçada. A gente empurrou até o finalzinho, depois vai buscar gasolina no posto, faz pegar de novo. Eu tive agora, nos últimos anos, um pequeno problema de cronológico, né? Quando jovem, né? Imagina que a gente comecei a desfilar em 2001. Nós estávamos acostumados a beber para desfilar, acabava o desfile, ia no banheiro, normal. Percebi com o passar do tempo que não podia fazer um esquenta tão grande, tão longo, tão robusto. de ter que, em 2018, parar o desfile, com licença. Fugir no meio do desfile, ir no banheiro e voltar, né? Mas isso eu percebi que é um problema de ordem cronológica minha e de não ter mais o pique de desfilar e beber tanto. Mas é que antes, né, a própria contenção da plateia também permitia fazer essas saídas. Era só uma corda, né? Só a corda. Pois agora tem a grade. Inclusive, a gente tinha uma problemática sempre quando passava ali perto do Tunga, né, porque o pessoal está muito afoito ali. Então a gente fazia uma formação que era o carro ia na frente, as meninas ficavam bem atrás e os homens ficavam na lateral. Para proteger as meninas. Proteger porque o pessoal se passava e tudo mais, né? Hoje em dia, com a proteção, ele perdeu um pouco essa interação, mas ganhou segurança. Sim. Então vocês faziam uma formação de guerra mesmo. A biga virava uma biga de guerra ali. Virava uma biga de guerra. Somente no sábado à tarde ali, né? Que já esquenta para outubro, né? Isso também foi uma coisa legal, né? Da mudança do desfile de domingo para sábado, porque a gente conseguiu ter um tempo útil, né, às vezes disposição muito maior. A gente tenta fazer aos sábados alguma participação na Vila Germânica. Então, é da vila, que depois já vai para a concentração, que já desfila, e depois, às vezes, tu vem para cá, ou tu fica numa dispersão. Então, tu otimiza o tempo da tua logística para fazer tudo isso. Acontece uma coisa que até o Béio falou no começo do desfile, para quem desfila, é até engraçado, mas a Vila Germânica é a vila secundária.
Você prefere comentei no outro episódio ir um isso dia aí. pra cá ou ficar no desfile? Não, vou no desfile. Né? Depois acabou o desfile, vou pra casa feliz com meus amigos. Mesmo porque após o desfile, o horário que a gente chega é um horário muito mais cedo, né? E a Oktober tem essa característica. Até um determinado horário ela tem um perfil, né? E depois, né, ela passa a ter outro. E também pela própria limitação de cansaço, né? Porque para um desfile que começa às 16 horas, a nossa operação já começou meio-dia, né? Desde isso, né, tecnicamente para o desfile, mas ela já começa um dia antes, né? Desde recarga de bateria, preparação dos alimentos, porcionamento, o check-up de todo o carro, né? gasolina, a própria higienização das chopeiras. Então é um processo moroso, ele começa muito antes. Total. E muitas vezes até o veículo de comunicação não entende quando pedem uma participação, às vezes, por Jornal da Manhã. Não tem como participar, porque eu teria que madrugar para fazer a operação acontecer. Então, mas hoje em dia, com o veículo a motor, a gente tem mais mobilidade, né? Porque basta ali o motorista ou mais uma pessoa para fazer a coisa acontecer. E quando a gente tinha as bicicletas, né, eu precisava no mínimo ali 6 pessoas para pedalar, porque senão ficava muito pesado. Então, mas foram coisas que o Essenwagen evoluiu com o passar do tempo e também pelo custo, né? Porque hoje em dia não ter uma mão de obra especializada para fazer encarece o serviço. A gente tem que achar a pessoa, comprar as coisas. E a dificuldade de ter um patrocinador, então a gente tem que ir fazendo caixa e tudo mais. Mas assim... Querendo ou não, uma empresa, né? Acaba se tornando hoje uma nós empresa, temos um CNPJ, né? De uma ONG, isso né? também é legal. Que ela tem uma personalidade já jurídica, né? Hoje em dia quase todos os grupos organizados já o têm, porque começa a ter custo, nota gestão fiscal, de dinheiro, isso aí, tem que ter compliance de contas, também. né? Perfeito. O fato de ter feito, né, essa associação mostra também o profissionalismo, até a criação das associações. Sim, da própria associação de folcloristas, né? De desfiles da Oktober. Isso é muito legal. Coisa que não existe nem na própria Alemanha. Na Alemanha existe desfile, não sei se vocês... Existe? Existe o desfile, né? Existem 2 desfiles, na verdade. Você tem o desfile de abertura, que eu já fui participar uma vez no mês de outubro, que ele é quem faz a festa. Então eles saem do centro, cada tenda, cada cervejaria sai com a seu bloco, ou é uma grande carroça com aqueles cavalos, e abre a festa, e chegam cada uma no seu, e depois, no último domingo, você tem um desfile dos elementos folclóricos, com grupos de canto, dança, com o de cada cidade, pequena cidade ao redor de Munique, que vem desfilar, mas muito, muito pontual. É outra pegada do desfile, um desfile muito bonito também, mas o nosso desfile ele é mais interativo, ele conta mais uma história, né? Mais dinâmico, né? Exatamente. Muito massa. Mas eu digamos até mais profissional que o desfile lá. Legal, bom saber disso. Isso é interessante, a gente, falando no Oktober como estrutura de festa, como um todo, é muito legal falar não só disso do desfile, mas até da própria Oktober. Que nós vemos aqui no Brasil, temos um pouco a síndrome de vira-lata. Mas não, a gente pode se orgulhar muito do nosso Oktoberfest como um todo, porque a estrutura de banheiros aqui é muito superior, a estrutura de serviço de chopp é muito superior, a estrutura de limpeza é muito superior ao Oktoberfest da Alemanha, tá? Verdade. Então nós estamos falando de uma festa de qualidade, mesmo lá sendo festa maior e mais tradicional. Num país mais desenvolvido. Mas a gente não perde em nada para eles em diversos itens. Perfeito. E os próprios grupos também não são estáticos, né? A cada ano que passa, a gente sente um profissionalismo acontecendo. Desde do próprio layout. O Essenwagen, né, a cada desfile a gente vai testando layouts diferentes. Então, antes as meninas, como o Marco comentou, elas ficavam atrás, iam para frente, voltavam. Hoje em dia, pensando nelas, a dança ela acontece em momentos pontuais, porque a gente pensa no desgaste físico, né, da pessoa que está ali. Porque quem está dançando não está podendo beber, nem às vezes está com o seu filho, né, ou está ali com o seu marido e tudo mais. Então, a gente pensa nessa logística. E também, muitas vezes, como fica melhor numa exposição midiática. Então, é uma lição de casa. Acabou o desfile, né? Teve alguém que fez a cobertura, a gente olha qual foi a formatação, né? Tá legal, não tá? Não, esse pessoal tem que ficar um pouco mais recuado, as crianças têm que ficar em tal lugar. E o fato de a gente fazer essa atuação, porque quando a gente vai desfilar, né, o desfile
Não é para você, é para o público. Então a gente evita a panelinha, não fica conversando um com o outro. A gente tem até a questão de não filmar, né? Você é um ator, né? A gente incorpora o personagem. Representando. A gente incorpora o personagem, né? Às vezes, se você é um pouco mais fechado no seu dia a dia, ali não é o momento, porque ali não é você. Pode sorrir, você pode dar tchau. Ali é o personagem. E os detalhes sempre fazem a diferença. Então, coisas que a gente foi aprendendo com o tempo. Teve uma época que as meninas cantavam as músicas, mas esteticamente, quando tu fotografa, tu nunca vai pegar todo mundo sorrindo, né? Então pega uma com a boca aberta, outra piscando, outra não sei o quê. Então, hoje em dia, uma parte da frente das meninas, elas não cantam, elas só sorriem, porque visualmente é mais agradável. A gente sempre pensa na foto que o turista vai fazer. Então, às vezes, alguém quer tirar uma foto, o Marcos já sabe se posicionar, ele já sabe expor o lanche, ele já sabe, né, onde vai a espátula, não vai ficar na frente do rosto dele, vai ficar do lado. O brinde que eu vou fazer não é tampando a imagem, ele é baixo, porque a gente pensa em como o turista que está ali consumindo a festa vai levar essa imagem na sua lembrança. Perfeito. E isso é muito legal. Então, é detalhe muito pequeno, mas que a gente vai cada ano aperfeiçoando para tentar fazer com que o turista tenha a melhor experiência possível no desfile da Oktober. E não custa nada, né, a gente fazer, se adaptar e se adequar a isso, porque quando o turista vai falar bem da gente, é onde a gente se orgulha disso, né? A gente sempre se orgulha de Blumenau ser uma grife, né? De fazer as coisas muito bem feitas. E como né? a gente falou, ela é feita pela cidade, para a cidade e pela cidade. Perfeito. Isso é muito legal. Gente, a gente tem que finalizar o nosso episódio. Cara, que sensacional esse episódio. Sabe? Porque realmente o Essenwagen faz parte já, né, do folclore da cidade, do desfile da Oktoberfest. Foi sensacional ter vocês aqui. Mas antes de encerrar, a gente tem aqui sempre uma dinâmica também, que é o seguinte, tem uma pergunta embaixo de cada uma dessas canecas de chopp, né? Qual vocês escolhem para fazer a pergunta final para vocês? O clássico, né? O clássico é esse aqui, então. Isso. Eu vou ter que fazer alguma mudança aqui, porque todo mundo tá indo no clássico. Vamos ver, então, qual que é a pergunta aqui. O que é um ponto negativo nos desfiles da Oktoberfest? Eu tenho um ponto que já me rendeu muitos desafetos dentro da própria organização, que foi a limitação do tempo. Né, por conta dessa limitação do tempo que foi basicamente imposta e eles quiseram chegar nessa limitação de 1h30 e aí fizeram essa diminuição dos grupos, né? E hoje em dia a gente teve recentemente essa mudança das crianças, né, que não precisam mais de pulseira e tudo mais, mas acho que tem uma margem ainda para ser incorporada. A gente pode fazer os grupos um pouco mais volumosos e não vai interferir no tempo. E a prova disso, para você que está em casa nos assistindo, é olhar os vídeos antigos da Oktoberfest, dos desfiles na íntegra. Os vídeos que estão no YouTube não ultrapassam 1h30, 1h40, raramente. Então, dizer que os desfiles antes consumiam mais tempo é meio falacioso, porque a gente tem, tecnicamente, ali, registrado que os desfiles aconteciam no máximo em 1h40. E como a alegoria, né, as alegorias melhoraram, talvez estender esse... O compasso do desfile pode ficar mais rápido. Sim, é como um desfile de escola de samba, né? Eu não preciso encurtar o grupo. Eu posso fazer ele ter mais celeridade na dispersão e tudo mais. Então, aumentar o grupo, dar a chance dos grupos aumentarem, também é entender que o grupo cresceu organicamente e que talvez até a população queira ver isso. Né? E vale lembrar, quem vê o desfile, por conta dessa expertise da organização de alterar as alegorias, e as alegorias fazem um rodízio, né? Então, de 5 desfiles, você desfila 4, ou de 6 desfila 5, você fica de fora dando oportunidade para outro desfilar. Então, o show nunca vai ser o mesmo. Quem vê um desfile pode ir em todos, vai ver sempre um desfile diferente. Verdade. Então, 10 minutos a mais, 15 minutos a mais, não vai fazer a diferença. Maravilha. Esse é o único ponto que eu poderia... E é um ponto negativo, mas que tem uma solução e é um criativo para melhorar a festa. Exatamente, e nada como testar, né, cara? Hoje em dia tudo é isso, teste, né? Então por que não fazer aumentar aí talvez progressivamente, né? E sempre olhar, né, aquele feedback ali, não extrapolou, beleza, continua. A partir do momento, extrapolou, a tese de você está errada, né? Então dá pra testar, né? Legal.
E a gente não pode ir embora sem antes mandar um grande beijo para os nossos amigos, né, que ajudaram a fundar a Alegoria, né, o Fábio Alan, Paulo Clepfio Neto e Vitor Rambo Júnior, né, que estiveram com a gente ali desde o começo, né, acreditaram na gente, na nossa loucura, né, todo mundo junto. Hoje em dia cada um ali está com o seu caminho e eu e o Marcos ainda somos os últimos Remanescentes. da formação original. Da velha guarda. Da velha guarda. Que legal, gente. Aí quem quiser saber um pouco mais, eu estava vendo ali que é pelo Facebook, porque tem toda a galeria de foto ano a ano, né? Sim. A gente usou aquilo como um cloud. Aham, faz todo sentido. Então, se você procurar por Essenwagen, a gente tem Instagram, que é um pouquinho mais recente, mas nos álbuns do Facebook, eles estão separados por ano, com comentários, com crédito de quem fez as fotos, e a gente tem muito material lá, bem organizadinho, né, que ajuda a contar, né, toda essa história. Que maravilha. Gente, mais uma vez aí, obrigado pra vocês, Béio, chefe Nicolete. Sensacional conhecer um pouco aqui a história do Essenwagen, tá? Quero agradecer muito a você que nos acompanhou aqui, que com certeza se deleitou com essa história de mais um grupo que veio aqui. A gente quer trazer mais grupos, porque isso é o que faz, né, a Oktoberfest, principalmente aí o desfile acontecer e se tornar mais dinâmico, mais animado, mais criativo. É com esses grupos aqui, que são grupos, verdadeiros grupos de amigos aí, que vai, como a gente falou aí no decorrer do episódio, né, vai agregando novas pessoas, novas famílias vão chegando, e é isso que faz a alegria e a festa ser a Oktoberfest que a gente conhece aqui em Blumenau, tá? Então, eu vou ficando por aqui, um grande abraço para vocês, até o próximo episódio e Ein Prosit!